Putin só tem dois aliados: o terror e o inverno. Precisamos responder a esses desafios. Assim, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu os principais desafios que seu país enfrentará nos próximos meses, em discurso em 10 de julho. As imagens de Vladimir Putin confraternizando com líderes asiáticos e do Sul Global na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, China, reduzem a credibilidade da primeira parte de sua declaração. O mesmo se aplica às parcerias estratégicas da Rússia com China, Índia, Irã, Coreia do Norte e seu papel central em grupos multilaterais como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e Organização de Cooperação de Xangai. A última parte de sua declaração destaca como o inverno é crucial para os esforços militares da Rússia, fator importante em guerras contra o país há séculos. O general Zemar, conhecido como General Inverno em inglês, é apontado como a principal causa do fracasso de todas as invasões à Rússia. Essa premissa do século XVIII não é totalmente verdadeira, como veremos a seguir. Na verdade, considerando a forma como a guerra na Ucrânia evoluiu, especialmente no último ano, este próximo inverno pode ver a situação se inverter. O General Inverno pode prejudicar a Rússia, ao contrário do que aconteceu historicamente. A próxima estação de inverno está se configurando para ser um período decisivo na guerra. Vamos analisar como o General Inverno afeta a guerra na Rússia e de que forma a Ucrânia pode usá-lo para prejudicar a invasão russa em breve. Na Rússia, o General Inverno é mais comumente chamado de General Moroz ou General Geada, em vez de General Inverno. A palavra russa Moroz, geada, é masculina e transmite mais força que zima, inverno, que é feminina. Para ser sincero, o inverno na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia não é para os fracos ou quem se veste leve. As temperaturas podem cair para 10 ou até 30 degrees nos 3 invernos da guerra russo-ucraniana até agora. Tudo fica coberto de neve e gelo, com ventos fortes e gelados e nevascas frequentes, tornando até as tarefas mais simples ao ar livre difíceis de realizar. Muito menos o processo complexo de travar uma guerra. Como resultado, o inverno russo se tornou o cemitério de vários impérios. O General Inverno surgiu na Grande Guerra do Norte, início dos anos 1700, quando Carlos XII da Suécia invadiu a Rússia em 1707. Os russos recuaram destruindo tudo entre eles e os suecos. Quando o inverno chegou, mostrou ser o mais frio e implacável até então. A Grande Geada de 1709 foi tão intensa que até as águas de Veneza congelaram, impossibilitando qualquer chance para os suecos presos nas estepes. Dos 35 mil soldados de Carlos XII, apenas 19 mil sobreviveram à guerra contra o General Inverno e o exército russo até a primavera. A derrota na Batalha de Poltava, atualmente uma cidade ucraniana, selou o destino do Império Sueco. 100 anos depois, o grande exército de Napoleão Bonaparte mirou Moscou. Em junho de 1812, o exército russo recuou diante do avanço de mais de 40 mil franceses. Os russos adotaram as mesmas táticas de terra arrasada que haviam funcionado contra os suecos, queimando vilarejos inteiros enquanto recuavam para que os franceses não pudessem usá-los. Mais de 80% do exército de Napoleão se perdeu quando as geadas começaram em outubro, sobrando só 10 mil homens na retirada de Moscou. Em 5 de novembro, a comida estava muito escassa e o exército passava fome. Para piorar, as roupas de inverno dos franceses não chegaram, deixando os soldados expostos ao frio com seus uniformes de verão. Milhares de homens morreram de fome, frio e gangrena até Napoleão voltar à França. Seu conselheiro próximo, Armando de Caulaincourt, resumiu a situação horrível da seguinte forma: o frio era tão intenso que acampar já não era mais suportável. Constantemente encontrava-se homens que, vencidos pelo frio, foram obrigados a parar e caíram no chão, fracos demais ou entorpecidos demais para se levantar. Quando esses pobres coitados adormeciam, morriam. O sono era fatal. A estrada estava cheia de cadáveres. O mesmo ocorreu com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1941, a Alemanha iniciou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética. No início da campanha, 38 milhões de soldados alemães enfrentaram 29 milhões de russos, em uma frente de 2.900 quilômetros. Essas forças formam o maior contingente já mobilizado em uma única campanha na história. Os alemães avançaram rapidamente e de forma brutal.
Milhões de soldados e civis soviéticos foram capturados e mortos de fome pelo plano nazista. O plano resolveu dois problemas de uma vez. Primeiro, ele solucionou a falta de comida no exército em avanço e depois expulsou a população eslava para repovoar a Rússia com civis alemães. Mas o Führer alemão, Adolf Hitler, cometeu um erro fatal. Em vez de avançar para o coração da Rússia, ele ordenou que o exército tomasse a Ucrânia. A campanha se estendeu do outono ao inverno. Em setembro de 1941, Kiev foi capturada, mas os russos já tinham se reorganizado em Moscou com 1 milhão de soldados e 1.000 tanques T-34 novos. Mais importante ainda, nem Hitler nem seu Estado-Maior haviam previsto uma campanha tão longa que se estendesse até o inverno. Só precisamos arrombar a porta e toda essa coisa podre vai desmoronar, disse o Führer a eles. Como resultado, os alemães não haviam feito preparativos adequados para uma possível campanha de inverno, como fornecer roupas de inverno e adaptar veículos e lubrificantes para o frio. Avançando para Moscou, o Blitzkrieg alemão ficou preso na lama nas chuvas de outono. Falarei mais sobre isso em breve. Com a aproximação do inverno, as condições para as tropas alemãs levemente vestidas na linha de frente tornaram-se sombrias. As armas falhavam, os veículos engasgavam, mas não ligavam. As tropas morriam de frio usando seus uniformes leves de verão. Ainda assim, de alguma forma, o grupo de exército centro continuou avançando em direção a Moscou, chegando a apenas 19 quilômetros de distância, perto o suficiente para que os elementos da linha de frente vissem as torres da cidade ao longe. Começaram as nevascas e o exército alemão se entrincheirou para o inverno, evitando um recuo suicida. Em casa, uma grande campanha de arrecadação reuniu 7.230.000 e 2.688 roupas de inverno em apenas 8 dias. Mas foi muito pouco, muito tarde. Os soviéticos, muito mais preparados para o inverno, contra-atacaram os alemães, que estavam congelando e atolados na neve pesada. Isso também impediu o apoio da Luftwaffe. Em 7 de janeiro de 1942, os soviéticos afastaram os alemães 250 quilômetros de Moscou, com a Wehrmacht recuando em desordem. Mais de 40.000 homens haviam sido perdidos. O general Inverno enfraqueceu o esforço de guerra alemão, permitindo que os tanques do Exército Vermelho desfilassem por Berlim em 1945. Por isso e outros motivos, a ideia de que o general Inverno impede a derrota da Rússia se firmou na percepção pública em vários lugares. Na Rússia, essa ideia serve há décadas como propaganda para mobilizar apoio popular às aventuras militares do país. Até hoje, analistas e comentaristas russos citam o general Inverno ao falar sobre uma possível vitória russa na Ucrânia. Mas será que o inverno realmente favorece a Rússia em guerras, especialmente na Ucrânia? Há várias razões convincentes para pensar que não é, e que neste próximo inverno, o general Inverno pode, na verdade, trabalhar contra a Rússia, e não a favor dela. Primeiramente, a ideia de que o general Inverno foi a principal causa das falhas das invasões napoleônica e nazista já foi desmentida por historiadores renomados. O principal é Alan F. Schuh, cujo artigo de 1981, Lutando contra os Russos no Inverno, 3 estudos de caso, é o mais citado sobre o tema. Schuh afirma que esses mitos mostram a aceitação sem crítica e a repetição de racionalizações para esconder que paradigmas militares ocidentais, vistos como invencíveis, foram humilhados pelos russos considerados inferiores. Em todos os 3 casos, embora as rigorosas condições do inverno tenham sido um fator substancial que contribuiu para o fracasso das ofensivas, elas não foram o fator decisivo. Foi uma combinação de desgaste pré-inverno, problemas logísticos, arrogância e erro estratégico dos invasores. Ele nota que o exército de Napoleão já estava desgastado antes do inverno por falta de suprimentos, doenças, deserções e baixas. Na Batalha de Borodino, Napoleão reuniu cerca de 135.000 soldados, com pelo menos 30.000 mortos ou feridos no combate. A Wehrmacht de Hitler já tinha perdido 734.000 soldados e estava sem suprimentos em novembro de 1941, antes da chegada do general Inverno. Os meses de inverno podem ter sido quando as coisas finalmente desmoronaram, mas a decadência já havia começado muito antes disso. A Ucrânia, por outro lado, não cometeu os mesmos erros que Hitler e Napoleão. Graças aos parceiros da OTAN, as forças ucranianas estão bem equipadas para o inverno, inclusive para armas e veículos. O segundo motivo para o general Inverno não estar no banco russo neste inverno é este. Ao contrário dos exemplos que discutimos na Ucrânia, a Rússia se está jogando no ataque, não na defesa.
Jogar na defesa é a única grande força militar, além dos russos, com experiência e conhecimento do general Inverno. A Ucrânia enfrentou condições de inverno semelhantes e atuou na defesa como parte do Império Russo e da União Soviética nas 3 invasões da Rússia. Afinal, as condições de inverno na Rússia e na Ucrânia sempre favoreceram o lado defensor. Defensores têm mais abrigo, ficando em prédios, enquanto agressores muitas vezes congelam em tendas, trincheiras ou buracos de raposa. Eles têm linhas de suprimento mais curtas, facilitando e agilizando o abastecimento das tropas com armas, munição, remédios e comida. Isso dificultou alemães, franceses e suecos. À medida que o general Inverno se aproxima, esses 2 fatores, acesso a abrigo e linhas de suprimento robustas, estão se tornando cada vez mais importantes. De fato, o principal motivo para a Rússia intensificar sua lenta ofensiva de verão agora, no final do verão, parece ser o desejo de estabelecer posições dentro das principais cidades. Está atacando antes que o inverno comece. Essas posições seriam em prédios, em vez de trincheiras, de preferência com porões, onde as forças russas poderiam se abrigar durante o pior do inverno. Se a Ucrânia expulsar os russos de Pokrovsk, Konstantinivka, Sversk, Liman, Kupiansk e Huliapolia, eles podem ter que recuar para áreas mais distantes. Além disso, esta guerra mostrou que a tecnologia moderna favorece mais os defensores do que os atacantes. A vigilância constante de satélites e drones tornou quase impossível o ataque surpresa. Ataques surpresa russos romperam as defesas ucranianas em Avdiivka e Sudza, antes resilientes. Nos 3 casos, ataques surpresa ocorreram por canos e oleodutos subterrâneos que russos acharam por acaso e usaram para desembarcar tropas atrás das linhas ucranianas. Acima do solo, para ambos os lados, tornou-se quase impossível reunir uma força significativa para lançar um grande ataque surpresa. Muito menos fazer isso sem sofrer ataques de drones, artilharia e bombas. Isso é especialmente verdade no inverno, quando até mesmo a cobertura limitada fornecida pelas folhas das muitas árvores da Ucrânia desaparece. Com a Ucrânia na defesa, o general Inverno tende a favorecer mais o país do que a Rússia. O terceiro motivo pelo qual o general Inverno pode não ser um fator tão grande quanto alguns parecem pensar é que, antes que qualquer um dos lados possa lidar com o general Inverno, ambos terão que enfrentar seu primo igualmente problemático, o general Lama. De muitas maneiras, se você tirar as temperaturas abaixo de 0 e as nevascas regulares, na verdade é muito mais fácil lutar durante o inverno ucraniano do que durante a primavera ou o outono. Os russos chamam essa época do ano de Rusputitsa, que significa estação das estradas ruins, enquanto em ucraniano é conhecida como Bezdorijaja, ou ausência de estradas. Esses apelidos surgem facilmente, pois na primavera o gelo e a neve derretem, tornando as estepes e o subbosque lamacentos. No outono, neve e gelo derretem igual. Tanques modernos têm motores mais potentes e melhor manobrabilidade que os da Segunda Guerra Mundial. Mas eles também pesam toneladas e podem ficar presos na lama. O mesmo se aplica a veículos blindados, artilharia rebocada, sistemas móveis de defesa aérea e até lançamentos móveis de drones. Ambos os lados tiveram grandes perdas desses equipamentos na guerra, especialmente os russos, que já perderam mais de 20.000 unidades móveis. Drones First Person View da Ucrânia são creditados por destruir 2/3 dos 11.000 tanques russos destruídos, mas muitos estavam presos na lama. É difícil obter um quadro exato a partir dos dados limitados disponíveis publicamente. Tanto as perdas de equipamentos russos quanto ucranianos parecem ser maiores durante essas temporadas de lama. No verão, armamentos móveis pesados podem ser transportados por campos e florestas com pouca resistência do solo. Hoje em dia, a situação aérea é bem diferente, com a ameaça de ataque de drones First Person View praticamente garantida sempre que qualquer um dos lados tenta se movimentar. Pelo menos o solo é seguro para pisar, sem afundar. Blindados só circulam com segurança pelas estradas. Mas no outono, quando a lama se transforma em gelo, a situação muda completamente de novo. Em várias regiões, neve e gelo formam base sólida para veículos pesados, como tanques, passarem. Ainda existe a ameaça constante dos drones para se preocupar, mas ambos os lados ficam muito menos restritos quanto ao número de rotas fora de estrada e nas estradas que podem usar. Com a chegada do outono, ambos os lados mantêm milhares de soldados distribuídos nas linhas de frente, em trincheiras, tocas de raposa, bunkers e fortificações não urbanas. Os russos devem conquistar posições nas principais cidades-alvo antes que os campos virem lama e as tropas fiquem expostas ao mau tempo. Ucranianos devem tentar mantê-los longe a qualquer custo.
Se os russos conseguirem conquistar uma posição nessas cidades e consolidar as linhas de suprimento durante a temporada de lama, a guerra terrestre no inverno provavelmente será dominada por combates brutais dentro das cidades. Trata-se de combates prédio a prédio, andar por andar, como os massacres em Mariupol, Bakhmut e Turetsk. No entanto, se a Ucrânia conseguir mantê-los afastados, enquanto o general Lama estiver dificultando tudo durante o outono, a guerra pode virar decisivamente a favor deles. Quando o general Inverno fizer sua entrada, isso nos leva ao quarto e último motivo pelo qual o general Inverno pode ser diferente desta vez. Ou seja, a forma como a guerra evoluiu ao longo deste conflito. Como já mencionamos, a Ucrânia tem, por natureza, a vantagem dos defensores no inverno. Isso ocorre pelo maior acesso a abrigo e por linhas de suprimento e logística mais curtas e protegidas. Ela agora possui os meios para consolidar a vantagem e forçar a Rússia a recuar. Principalmente, estamos falando da variedade de drones, First Person View de curto alcance, munições vagantes e drones de ataque de longo alcance, além do alcance crescente de mísseis de fabricação local e fornecidos pela OTAN à sua disposição. A estratégia seria tentar fazer com os russos o que os soviéticos fizeram com os alemães na Segunda Guerra Mundial, mas desta vez com equipamentos de alta tecnologia. As forças avançadas russas estão principalmente em locais expostos no fim de longas e vulneráveis linhas de suprimento na linha de frente. Essa é a maior fraqueza deles, e a Ucrânia pode usá-la. A Ucrânia criaria zonas de morte de 16 a 32 quilômetros em torno das posições russas mais avançadas. Qualquer coisa que tente entrar ou sair dessas zonas, basicamente é eliminada por um drone First Person View, ou artilharia, em questão de minutos, se não segundos. A Ucrânia criou com sucesso zonas de morte em torno de Pokrovsk e Konstantinivka, por exemplo. No mapa, vê-se que o exército russo avançou até cerca de 60 quilômetros dessas cidades, mas foi forçado a parar pelos drones ucranianos. A Ucrânia também bombardeava rotas logísticas, como estradas, ferrovias e pontes que levavam à linha de frente. Enquanto a Ucrânia danifica refinarias, instalações militares e defesas aéreas russas, aumentaram também ataques de longo alcance à logística que abastece as linhas de frente. Ataques a uma ponte em Briansk e à ferrovia perto de Melitopol, em Kherson ocupada, são apenas dois exemplos recentes. Observadores notaram que a Ucrânia atinge repetidamente o mesmo alvo em ataques noturnos com drones na retaguarda russa. Antes, a estratégia era dispersar os alvos para estender as defesas aéreas russas e causar danos limitados em vários locais num só ataque. Isso pode ser pelos mísseis e drones mais avançados ou por uma mudança de estratégia. Mas parece que, atualmente, o foco está em causar danos mais significativos a um número menor de alvos. Como muitos são alvos logísticos, encaixam-se na estratégia geral de inverno, que está em andamento. Essa abordagem isolaria as forças russas avançadas, deixando-as congelando, famintas e sem munição, sem apoio. A escolha seria se render ou morrer. Diante de ofensivas ucranianas parecidas em Kharkiv e Kherson, em 2022, os russos logo fugiram. A Ucrânia pode repetir isso em toda a frente neste inverno, se superar a temporada de lama. Sem perder o controle das principais cidades que estão sendo disputadas atualmente, não vai ser fácil. Além do congelamento, não há muito nas profundezas do domínio do general Inverno. Mas, se a Ucrânia conseguir atravessar o inverno com sucesso, estará em uma posição muito mais forte quando o general Lama entrar em cena em fevereiro ou março. Seja como for, estaremos, é claro, acompanhando tudo de perto. Mantendo você atualizado, aperte o botão de inscrever-se para garantir que não perca nada e obrigado, como sempre, por assistir.